É o que eu falei aqui agora há pouco, né? Vereador, nós temos uma inversão realmente de valores no Brasil, né? O político que deveria estar servindo a sociedade quer ser servido pela sociedade. Ai, ai, onde é que a gente vai parar assim, meu amigo? 7h44, tá na hora da gente trazer a coluna capital, né? Deixa eu preparar aqui a vinheta já pra trazer o Flauzino Antunes, direto da capital baiana. Oh, capital baiana é boa. Direto da capital federal, né? Ô, Salvador, hein? Salvador é bom demais, gente. Bom demais. É, rapaz. A gente não pode viajar agora, né? Só em janeiro. Ai, meu Ele Deus. nunca deixa certo aí a vinheta de Flauzino. É, eu sempre fico enrolando, né? A gente já percebeu aqui. Não precisa me entregar, né, Geisa? Entrego sim, Porque que eu sou dessas. toda vez que acontece algo... Gente, uma dica que eu dou aqui pra quem tá começando no rádio, hein? É, sempre que você tiver algum problema aí, joga pra produção, entendeu? É, né? A produção da sua cabeça, né? Isso, produção. Cadê a vinheta, produção? Vai, quer ver? Roda a vinheta aí, produção. Agora é hora de economia. Coluna Capital com Flauzino Antunes. Olha, ele é formado da Universidade Federal do Paraná, trabalha na Secretaria de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e é membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Flauzino Antunes, seja bem-vindo ao nosso Hora 8 Notícias dessa quinta-feira e a nossa Coluna Capital. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Geisa. Bom dia. Bom dia. O que você preparou pra gente hoje? Estamos aqui com mais uma Coluna Capital. Caiu. 2020. Voltou. Estão me ouvindo bem? Estamos Sim, sim. agora sim voltou. Tinha sumido um pouquinho, mas voltou. Opa. Vamos lá, Flauzinho. E então a gente tem assim muita questão ainda para a gente discutir sobre economia. Então a economia tá fervendo porque ela é contaminada aí pela questão política, né? Então que a gente sempre vem tratando na nossa coluna capital, né? E hoje não é diferente, né? Então a gente tem uma discussão muito importante na nossa economia. Então, infelizmente, aquilo que a gente veio tratando desde abril, quando a gente iniciou a nossa coluna, aqui na Rádio Moderna FM, foi que era possível salvar vidas e salvar a economia, mas era necessário e importante mudar a política econômica apresentada aí pelo governo Bolsonaro e pelo ministro Paulo Guedes. E o que a gente viu é que não houve essa mudança de postura de política econômica e que resultou numa questão concreta, real. Não se salvou a economia e não se salvaram vidas. Passamos mais de 120 mil mortos pela Covid e não recuperamos a economia. A economia está sendo registrada aí com queda no trimestre de 9,7% do PIB. Então, é uma situação muito ruim para o país, muito ruim para as pessoas. Por mais que a gente vê em Luiz Eduardo a notícia que a Geisa nos trouxe de que vai ter um investimento muito importante, nós não conseguimos, no Brasil, ter essa mesma situação. E a crise veio muito forte, né? Então, muito pesada. Então, o desemprego e o desalento das pessoas, somado àqueles que estão sem conseguir emprego, desempregadas ou trabalhando em situações muito precárias, chega a 40 milhões de pessoas. Então, nessa situação. Importante é mostrar que a gente precisava que a economia fosse impulsionada e fosse puxada pelo governo federal, pelo setor público. Mas a gente tem um embate ideológico dentro do governo. Tem a equipe do Paulo Guedes que querem uma austeridade fiscal, querem cortar investimentos, querem cortar gastos, não querem pagar o auxílio emergencial,
querem reduzir o auxílio emergencial, enfim, né? E é o cenário que a gente tem visto, que é a equipe do Paulo Guedes. Tem alguns, como o Marinho, como eu falei na coluna anterior, o Braga Neto, que defendem que o setor público tem que agir, porque eles estão pensando no seguinte, em 2022. Estão pensando que se a popularidade do governo começa a cair para mais baixo piso que ele já está, né, que ele está estabilizado no bom e ótimo em 30%, talvez fique difícil para ganhar a eleição. Não é porque eles querem mudar a concepção política econômica, eles estão visando questões eleitoreiras, né, que agradem o público. Porque o Paulo Guedes ele é totalmente antipático com o público, não se importa com o trabalhador, não se importa com as pessoas, ele está focado no setor financeiro. Né? A gente viu que ele já distribuiu parte do orçamento dos nossos impostos para o banco, para o setor financeiro, de 1,4 trilhões, não prestigiou a agricultura e, muito menos, não prestigiou o povo. Então, esse é o cenário. Mas o que isso tem na prática? Na prática, a gente tem uma emenda constitucional que chama-se Teto dos Gastos. E isso não tem lugar nenhum no mundo, né? Porque todo mundo sabe que na hora que a crise aperta, seja pelo próprio país ou por questões externas, é o setor público que tem a obrigação de socorrer. E o teto dos gastos não permite que isso aconteça. Agora a gente teve um vírus que veio e bagunçou todo o mundo, e também o nosso Brasil, e que prejudicou o investimento público. Né? Então, e o Bolsonaro fica afirmando que vai cumprir o teto dos gastos. E isso é muito ruim, porque o teto dos gastos ele não limita os gastos com juros e com o setor financeiro, né? Que é aquilo que a gente já mostrou em algumas vezes aqui. E o que eu queria, não sei se vocês estão, eu estou querendo compartilhar um arquivo, mas enfim, eu não estou conseguindo ver ele aqui. Hoje deu certo o Flauzino entrar com a gente aqui com imagens, mas hoje não tá funcionando, é o computador dele lá. Uma hora é eu, outra hora é você aí, Flauzino. Acontece, né? Acontece, não tem jeito. Eu tinha preparado uns slides para mostrar a participação do setor público para a gente socorrer nesse momento de crise. O que seria viável? Porque é o seguinte, o orçamento do ano passado para educação, saúde, transporte, segurança, transposição, tudo estava 1,4 trilhões de reais do nosso imposto. 2020, por causa do teto dos gastos, não dá para aumentar mais do que a inflação anterior. Então foi para 1,454. E o vírus exigiu muito mais do Estado, do governo federal, e ele não pôde fazer as devidas questões. Porque só com o gasto do Covid, estava 50 bilhões. E a gente só tinha um limite de 54 a mais do que 19. Então, isso fica muito ruim, porque a gente precisava de mais investimento. E a gente não tem uma válvula de escape para a crise. A gente precisava flexibilizar o teto dos gastos. A gente precisava rever. O governo federal tinha que fazer uma nova PEC para acabar com isso. Acabar com o teto dos gastos, porque ele engessa, proibindo que o governo gaste mais, que tem que sobrar um dinheiro para pagar os juros, tem que gastar dentro do seu limite de receita, tem uma regra do ouro, você não pode emitir mais do que mais moeda, porque você tem que emitir títulos para o banco te financiar, quer dizer, você tem que emitir notas promissórias, entre aspas, né? Você chega lá para os banqueiros, olha, eu tenho uma nota promissória que eu prometo pagar com juros lá no futuro,
contanto que você me pague agora um valor presente. E isso a gente não consegue, porque se você não pega emprestado, no futuro você vai ter que pagar mais juros. E isso é muito, muito complicado, porque é o nosso imposto que está sendo cobrado com juros no futuro. Né? Então, e além do teto dos gastos. E quando você está com o PIB caindo, como a gente está vendo, né, no trimestre dos últimos 3 meses, a queda foi de 9,7%, né, uma queda muito forte, você não tem como socorrer, porque o gasto público, o investimento público, é um dos elementos que puxa a economia para frente e gera emprego. Então, a gente ingessa esse momento, nós não vamos conseguir sair dessa crise. Agora, então, o que a gente está propondo? É que se amplie investimento público, que se aumente gasto com saúde, educação, com ciência e tecnologia. Perdemos sua imagem, viu, Flauzino? Sua imagem acabou sumindo agora. É que eu estou tentando compartilhar tá a tela, mas eu não estou achando o arquivo. Entendi. E... agora apareceu aí, parece. Ou não era isso? Estou procurando o arquivo certo. Tomara que dê certo, né? Opa. Pronto, voltou. Peraí, só um pouquinho. Tudo que a gente faz ao vivo... Vamos lá, 7h56, Flauzino, direto lá de Brasília, né? Hoje acho que esse trabalho que o Flauzino estava fazendo de mostrar slide é bacana, que daí dá para o pessoal que está assistindo na live entender melhor, né? Entender melhor a explicação, né? Mas hoje o como computador... você disse, né? É culpa da produção, né? A produção, com certeza, meu amigo. Tá vendo? O Flauzino já aprendeu. Já, joga nos peitos da produção aí que não tem problema nenhum, Flauzino. Ai. Pô, produção, né? Isso pode? Me ajuda aí, pô. Me ajuda, produção. 7h57. Eu acho que não vai dar, hein, Flauzino? Não vai dar, não, né? Então, o que a gente está vendo agora? Né? Então, e projetando para 2021. Foi apresentado pro Congresso o orçamento para 2021. E vai vir mais austeridade, vai vir mais corte, vai vir mais sacrifício orçamentário para o povo, porque o Guedes apresentou uma proposta na qual ele vai cortar mais da educação, ele vai cortar mais de ciência e tecnologia, vai cortar mais da saúde e não vai dar aumento do salário mínimo, né? Porque a proposta de aumento do salário mínimo é abaixo do limite real, vai ser só a reposição inflacionária. Vai sair de 1.030 e poucos para 1.079. Nesse momento, era devolver o imposto para todo mundo. Né? O imposto arrecadado da União teria que ser retomado para a população gastar. Porque se você aumentasse mais o salário mínimo, desse mais emprego, gerasse mais investimento público, a gente poderia projetar uma retomada da economia. Dinheiro na economia é como se fosse o acelerador de um carro. Se você quer que o carro avance, acelere, se pisa mais no acelerador para entrar mais combustível no motor, para ele ter mais força. Então, é isso que a gente precisa nesse momento, que entre mais recursos na economia pela atividade do setor público. Né? E a gente não vai ver isso nesse momento. Né? O Guedes apresenta uma proposta extremamente austera, extremamente prejudicial, e a gente talvez não tenha uma retomada na economia, com certeza, para 2021. Então, o cenário de crise vai se perpetuar por mais um ano, no mínimo. E se tem atividade econômica, Geisa e Douglas, mais imposto será gerado, é aquilo que você falou quando você comentou sobre o investimento em Luiz Eduardo.
vai gerar mais imposto e mais capacidade do setor público de financiar as suas atividades. Então, o Pro-Brasil vai ficar para trás, que era uma grande saída. Eu fiz uma coluna aqui na rádio, que seria a partir de outubro o Pro-Brasil estaria funcionando. Nós já estamos em setembro e não tem nenhum indicativo do Pro-Brasil sair do papel. Ninguém se fala mais em Pro-Brasil. Fala-se de mudanças de algumas políticas já existentes, como a Bolsa Família virar uma Renda Brasil, a Minha Casa Minha Vila virar Casa Verde e Amarela, uma taxa de juros muito alta e com 1.600.000 novas moradias sendo apresentadas, sendo que o déficit de habitação no Brasil é de 8 milhões. Quer dizer, não vai resolver muita coisa, porque é um projeto de 1.600.000 casas até 2024. Até lá, a população vai crescendo e vai precisar de mais moradia. Então, é um cenário complicado, é um cenário que a gente não vê muita saída e é um cenário que a gente não gostaria de estar anunciando, né? Então, é um cenário que teria que ser revisto e o Bolsonaro é um presidente que está muito refém desse setor financeiro, porque ele não consegue dispensar o Paulo Guedes, apesar que no último mês ele tentou fritar ele várias vezes, né? Então, era esse o nosso recado. Eu acho que me estendi muito, mas todas as colunas estão na nossa página no Facebook, e no YouTube, né, Flauzino Antunes. Peço que se inscrevam, compartilhem, comentem. Estão à disposição aí para as novas comunicações daqui para diante. Era isso, Douglas e Geise. Muito obrigado aos ouvintes. Muito bem, obrigado. Cadê? Obrigado a você, Flauzino, mais uma vez, tá? Um grande abraço, a gente se fala então na próxima semana, tá bom? Pena que o slide não saiu no momento da hora H, né? Mas na próxima quinta dá certo. Não, na próxima vai dar certo, Flauzino. Essa produção nossa tá batendo cabeça demais. Essa produção deixa a gente na mão na hora que a gente mais precisa. Grande abraço, Flauzino. Boa quinta, até semana que vem, tá bom? Boa quinta. Porque na próxima quinta a gente dê tudo certo, né, na nossa coluna capital da próxima semana. Um abraço, obrigado aos ouvintes, obrigado, Geise. Vai dar sim. Abraço, Flauzino. Grande Flauzino Antunes, direto da capital federal, Brasília, aqui falando agora do Carlos Chagas Laboratório Clínico, que é de moderno e preciso em diagnóstico laboratorial, exames bioquímicos, hematológicos, imunohormônios, parasitológicos, uroanálise, triagem neonatal, anatomia patológica, teste de paternidade, reprodução humana e muito mais. São mais de 5.000 tipos de exames à sua disposição e agora também tem um teste para Covid-19, tá bom? Rapaz, é só você ligar no 3628-0202 e o Carlos Chagas Laboratório Clínico vai até você. Pax Suites Hotel, o melhor hotel da capital do agronegócio, com atendimento personalizado a Hotel 5 Estrelas. Avaliação excepcional nos principais sites de busca do Brasil. Você precisa conhecer o Pax Suites Hotel, reservas 3628-5400. Um abraço pro PAC e para toda a equipe lá do PAC Nush, né, da Pax Suites Hotel. Um grande abraço para vocês aí, tá bom? Referência, cursos profissionalizantes. Na chamada da referência eu quero destacar aqui vaga de emprego, hein? Atenção aí, tem vaga de emprego para você que está acompanhando o nosso programa. 2 vagas para motorista, experiência, precisa possuir CNH-E, né? Sexo masculino. Interessados comparecer com urgência no balcão de empregos, com o currículo em mão, hein? Telefone para contato 77998681544. Tem mais vagas aqui, vaga para vendedor externo, para trabalhar no